pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial e, gente, um peso tremendo. Uma responsabilidade, pra mim, absurda. Doutora Andréia Santos, ela fez doutorado em Economia da Saúde na London School. É palestrante, pesquisadora, professora e ainda é consultora da Organização Mundial de Saúde. Um prazer ter você aqui. Um prazer é todo meu. Obrigada. Obrigada também pela introdução. Nossa, que responsabilidade ter você aqui. Imagina, um prazer todo meu. E como que foi? Me conta um pouco da sua história. Como você saiu daqui do Brasil e agora você tá lá na Organização Mundial de Saúde? Como foi esse pulo? Pois é. Eu comecei fazendo a graduação em Economia e também o mestrado em Economia na Universidade Federal da Bahia. E enquanto eu estava fazendo meu mestrado, eu fui convidada a participar de um estudo para avaliar a efetividade da segunda dose da vacina BCG. Ai, porque na época a vacina BCG era usada apenas para o tratamento e prevenção da tuberculose, mas tinha a ideia de que ela também poderia prevenir a leprosy. Então a gente fez um estudo, eu fui convidada como parte da equipe econômica para fazer essa avaliação. E daí eu conheci o pessoal da London School, inclusive a pessoa que foi ser minha orientadora na época, a professora Jennifer Roberts. Então, eu fiz uma aplicação para pedir bolsa de estudo, claro, porque é extremamente caro estudar na Inglaterra. E aí eu consegui uma bolsa do governo brasileiro para fazer o meu doutorado na London School. Fiz meu doutorado na área de esgotamento sanitário na época, para estimar a demanda por esgotamento sanitário. Tá. E voltei para o Brasil em 2007. Trabalhei no governo brasileiro, no governo da Bahia, na Secretaria de Saúde do Estado, trabalhando muito próximo para o desenvolvimento, não o desenvolvimento, mas a reintrodução da Bahia Pharma, que era uma indústria de medicamentos para anticoncepcionais. Sim. E aí chegou em 2010, mais ou menos, a minha ex-supervisora, a professora Jennifer Roberts, me convidou para fazer um trabalho com ela. E a ideia seria de que eu ficaria baseada no Brasil e iria somente para fazer algumas reuniões na Inglaterra. Sim. Mas então ela ficou bastante doente e terminou falecendo em 2014. Mas como eu estava envolvida nos projetos e tinha que ficar dando suporte, porque ela não podia mais fazer parte das reuniões, eu terminei assumindo alguns dos projetos. E foi aí que eu fui continuando. Eu fui contratada como pesquisadora na London School, a London School of Hygiene and Tropical Medicine, como pesquisadora, e aí fui evoluindo como E lá as pesquisas são mais focadas em quê? Em economia de saúde, é claro, mas focadas em quais temas? É uma escola de saúde pública muito famosa no mundo, porque é uma escola de 1887. Quando ainda tinha os desbravamentos para a questão do estudo de medicina tropical. Era o foco inicial, né? Com o colonialismo inglês, as colônias, etc. Então, eles tinham necessidade de entender essas doenças, proteger os trabalhadores ingleses, e, enfim, e avançar nas explorações, etc. Então, se fundou essa escola e uma outra em Liverpool também. São essas duas escolas famosas. E eles são muito famosos na área de epidemiologia e de saúde pública. E eles são uma escola de pós-graduação, não é uma escola que tem graduação, é somente pós-graduação. Então, só pós-graduação. Você fez seu mestrado e doutorado lá? Ou só não, eu fiz a graduação e o mestrado na Federal da Bahia e o doutorado lá na London School. Ai, que legal. E depois, como você foi para a Organização Mundial de Saúde? Pois é, aí eu fiquei envolvida em um monte de pesquisas e várias outras coisas depois, e me envolvi com uma pessoa que trabalhava na área de proteção do meio ambiente. E essa pessoa indicou meu nome para uma outra pessoa da Organização Mundial de Saúde, estava procurando um economista para desenvolver a agenda de saúde ambiental, para desenvolver a questão econômica.
E essa pessoa me colocou em contato e foi aí que eu comecei a trabalhar na Organização Mundial de Saúde. Aí você ficou. Aí trabalhei de 2017 a 2020 com o pessoal do Departamento de Meio Ambiente. Sim. E depois fui convidada pela professora Fiona Bull, que é a chefe da unidade de atividade física, para trabalhar com ela, para desenvolver a agenda também econômica na área de atividade física. E você pegou, então, o período da pandemia dentro da OMS. Eu não moro em Genebra. Uhum. Eu viajo para Genebra quando necessário. Eu moro na Inglaterra. E aí, na época da pandemia, eu estava na Inglaterra e fiquei por lá. Então, a gente ficou dentro de casa, como todo mundo, né? Mas você, trabalhou para o OMS em algum tema durante o período da pandemia? Sobre o tema de inatividade, mesmo que deve ter aumentado sobre bastante? Sobre o tema de inatividade, fazendo pesquisa. E foi um período, inclusive, mais intenso de trabalho, porque tinha tanta coisa para fazer. Eles estavam, na época, lançando a ação global para atividade física, para dar suporte aos países, com guidelines, uma série de diretrizes para como o país pode, como os países podem fazer intervenções, né, para controlar a questão da inatividade física. E aí, Fiona e o grupo é muito pequeno, são 4 pessoas dentro da unidade. Então, tem sempre se discute muito o que é possível ser feito. Então, uma das coisas é a agenda econômica. Sim. Então, foi um período de muita discussão para o que seria feito da agenda econômica. Então, uma das coisas que a gente chegou à conclusão não existem estudos que dê suporte para os países do custo da inação. Se você não fizer nada para controlar a inatividade física, qual é o custo disso? Só tinha um estudo de 2016, que foi um estudo publicado pela professora Melody Jing, da Universidade de Sydney. Uhum. Mas ela olhou apenas o que a gente chama de prevalência, ou seja, os casos que já existem e os casos novos que ocorrem em um período, um ano. Tá. Ela olhou somente isso. Mas ela não pode falar de prevenção se você olha os casos que já existem. Já existem. Então, porque, por exemplo, você não pode prevenir um caso de AVC se o caso já existe. Sim. Então, o nosso estudo, ele olhou os casos que você pode prevenir se os níveis de físico-inatividade são controlados, reduzidos ou mesmo eliminados. Por que não? Porque se a gente pegar, o seu estudo, ele foi feito em 2022, publicado em 2023, certo? Uhum. No The Lancet. E é sobre os custos da inatividade física, né? Que geram a inatividade física e todas as outras. Você fez em quantos países? Analisou quantos países? Nós analisamos 194 países que são membros da Organização Mundial de Saúde. Nós olhamos apenas os custos que ocorrem a cada ano que surge um novo caso. Ou seja, se surgir um novo caso que poderia ter sido evitado porque os níveis de educação de atividade física eles não são os recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que é de 150 minutos por semana, então se isso está abaixo no nível social, né? Se isso está abaixo, quais são as implicações para o sistema de saúde em termos, por exemplo, de diagnóstico, com os gastos com medicamentos, gastos com pessoal médico, não médico, infraestrutura, etc. E qual o número que você chegou? Nós, para um número global, nós chegamos a 500 milhões de casos que poderiam ser evitados se os níveis de a atividade física, eles atingissem o que seria recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E isso inclui 7 tipos de câncer, inclui AVC, inclui doenças isquêmicas, inclui depressão, demência e alguma coisa que eu esqueci. Talvez a obesidade mesmo? Não, a obesidade a gente não, porque... na verdade, desencadeia a hipertensão, doença cardiovascular... Hipertensão e diabetes tipo 2. Que são todas as patologias desencadeadas pelo excesso de gordura corporal. Então... Agora, veja, nós só incluímos essas doenças porque elas têm
na literatura científica, o que a gente chama de metodologia robusta. Ou seja, o risco de bias, o risco desses dados, ele ter algum tipo de erro, é bem pequeno para essas doenças. Tá. Mas existem outras doenças também ligadas à inatividade física, que tem um risco moderado na literatura, do que a gente chama de risco de bias, que a gente não incluiu, a gente só incluiu, ou seja, está subestimado. Sim. Esse número de casos. Com certeza. Se a gente incluir diabetes, se a gente incluir dor lombar, então vai ser, o número de casos vai explodir. Vai explodir se você pegar todas as comorbidades associadas, principalmente ao excesso de gordura corporal que a gente traz. Então, aumenta muito mais. E os custos que tem eu estava vendo que a cada $1 investido em ampliação de intervenções, pode reduzir fatores de risco e gerenciar doenças crônicas não transmissíveis, que pode gerar um retorno de até $7 para os países. Esse daí são 2 estudos diferentes. Esse estudo aí é o do que a gente chama de WTO Choice, que é uma metodologia que olha as complicações das doenças ao longo do tempo. Ou seja, se você diagnosticou um câncer hoje, o câncer hoje ele tem um custo menor do que ele sendo desenvolvido ao longo do tempo, até a morte da pessoa. Sim. Então, ao período da morte da pessoa, os custos são bastante elevados. Então, essa metodologia aí olhou todo o ciclo da doença e aí verificou de que se você investir, ampliar o que se chama dois tipos de intervenções que são que a WTO, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é toda vez que a pessoa vai no serviço de saúde, o médico, a enfermeira, ou qualquer pessoa da área médica, da área de saúde, aconselhar o paciente a fazer atividade física, e isso tem um efeito na pessoa, na mudança do comportamento, mas isso precisa ser sistemático. Toda vez que a pessoa vai, ele tem que dizer, precisa fazer atividade física. Sim. E outra coisa também é, dentro do sistema governamental, fazer campanhas massivas para informar a população dos riscos, para informar da necessidade de fazer educação física. Então, se essas 2 intervenções elas forem implementadas, você tem esse retorno do investimento. Para cada $1 que você investe nessas 2 intervenções, você tem um retorno de $7 em termos de economia do sistema de saúde. Gente, mas é muita coisa. É muito elevado. É muito elevado. Eu trago esse dado, eu repito, porque eu falo que tem coisas que a gente consegue prevenir e tem coisas que a gente consegue tratar e tá tudo bem. Se a gente pega a obesidade mesmo, eu tava vendo os custos o que se gasta no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil com uma pessoa obesa. Uma pessoa com obesidade, ela gasta por ano R$32 mil, uma pessoa. Isso ela gera, mas não por conta da obesidade, sim por conta das patologias desencadeadas pela obesidade. Sim. Eu falo, por que não há estratégias? Eu que trabalhei no Sistema Único de Saúde, você não vê estratégias eficazes, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, ali uma salinha que seja, para controle, para tratamento, para orientação, para educação, que eu falo que não existe reeducação alimentar de base se a gente nem educou ninguém. A gente não educou ninguém, vai reeducar. Então, aqui eu percebo que falta isso. Acredito que, se a gente pegar os países europeus, já é um pouco diferente com relação a essa visão, ou como que tá lá? A obesidade é um problema, é uma epidemia mundial. E ela está muito ligada à questão mesmo do comportamento do dia a dia, do estilo de vida das pessoas. Então, quanto mais rico o país fica, mais o estilo de vida piora. Porque o uso de carro, o consumo excessivo desses alimentos processados, o estilo de vida corrido. Então, é tudo muito a questão social. Você falou um ponto importante e interessante, que é a questão da capacitação. A capacitação do profissional e a implementação constante e financiamento dessas intervenções ao longo prazo, elas trazem retorno.
Sim. Então, existem uma série de exemplos que mostrando o retorno que essas intervenções trazem. Mas é preciso os profissionais serem capacitados, é preciso que a infraestrutura exista. Sim. E é preciso de que os investimentos sejam constantes. Então, a gente tem que sair da mentalidade do tratamento para a mentalidade da prevenção. Isso eu porque sempre falo. é uma coisa que está sendo repetida a todo momento, mas eu acho que é porque é preciso entender o todo. Voltando um pouco para a questão da atividade física, a gente está tentando, porque a atividade física, ela tem uma questão extremamente interessante e importante. Uhum. A atividade física, você pode falar, faz mais atividade física porque ela traz benefícios. Você não fala o mesmo que cigarro. Mais cigarro vai trazer benefício. Então, Sim. ela tem uma visão positiva, Sim. né? Fazer mais traz mais. Sim. Então, assim, mas a atividade física também, ela tem uma abrangência muito grande, que não é só para o sistema de saúde. Então, se a pessoa está bem, ela economiza recursos para ela mesma, por questão de saúde, porque ela está bem, ela pode trabalhar, ela pode produzir, ela pode ter salário, etc. Mas ela, no ambiente social, ela economiza recursos para o sistema de saúde, ela também traz benefícios para o sistema trabalhista, porque ela vai estar bem, então ela vai ser produtiva, ela não vai precisar fazer a aplicação, por exemplo, para ter algum tipo de benefício porque ficou doente. Sim. Que é uma questão social. Sim, o sim, povo, sim. estamos pagando. Sim. Tem a questão também meio ambiente, porque se eu sou mais ativo, eu uso menos o carro. Se eu uso menos o carro, eu vou ter menos acidente de trânsito, porque volume de carro tem mais acidente de trânsito. O estresse pelo trânsito. O estresse pelo trânsito também. Se eu uso menos o carro, eu vou ter menos emissões, então tem o benefício climático. Sim. Também. Se eu faço mais esportes, eu vou ter um benefício para a indústria do esporte, que vai gerar mais emprego. Então, a questão da atividade física é um ecossistema. Então, não é só o Ministério da Saúde que tem que se preocupar com a atividade física. É o Ministério da Educação, com as crianças nas escolas, com os adultos. É o Ministério do Trabalho, para fazer as pessoas não trabalharem o tempo todo sentada e ter algum tipo de incentivo para que se movimente. É o Ministério do Transporte, para que a infraestrutura de transporte permita que as pessoas façam atividade física, ou usar a bicicleta para ir para o trabalho, ao invés de usar o carro, principalmente se for para viagens curtas, do tipo 10, 15 minutos, ao invés de usar o carro, usar uma bicicleta ou fazer uma caminhada. Mas você precisa de uma infraestrutura confiável, você precisa ter transporte que as pessoas confiem, que tem o horário, você precisa. Segurança é um fator extremamente importante, porque ninguém vai se expor sem pegar uma bike e sair andando na rua de São Paulo é uma questão complicada. Assaltado. É uma questão complicada, mas é uma questão que é possível ser resolvida. E a gente tem exemplos. Colômbia investiu, tem os mesmos problemas que o Brasil tem, mas está investindo maciçamente nas ciclovias. Ampliar as ciclovias e ampliar a área de pedestre, para que as pessoas usem, porque eles viram durante a pandemia de que isso é possível. Sim. Quando tudo fechou, você precisava ir para movimentar, então você andava ou usava a bicicleta. Então, se percebeu isso. Então, eles estão investindo maciçamente. Eu participei no ano passado de uma conferência da indústria dos esportes em Madrid. E uma das coisas que eles estão tentando fazer é justamente isso, é ampliar a participação do esporte, ampliar e pressionar o governo para investir mais na questão das ciclovias, em andar, etc. A indústria do esporte está percebendo isso, porque traz benefícios para eles também. É um ecossistema. Ecossistema, exatamente. Todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia, mas os investimentos não é só Ministério da Saúde. Não é só de um setor. É preciso ter essa colaboração de vários setores para que tenha uma mudança, porque a responsabilidade normalmente se aponta muito para o indivíduo, né? A pessoa é preguiçosa, a pessoa não faz isso, mas a pessoa precisa também ter o espaço, a pessoa precisa ter
a infraestrutura, a pessoa precisa ter a segurança. E, claro, precisa ter informação, precisa ter o constante estímulo, né? Estímulo para que mudança de hábito, porque mudança de hábito não é uma coisa fácil. Não é. Na verdade, é uma mudança de comportamento, é uma mudança Exatamente. do pensar, é uma mudança do ser, é uma mudança que vai muito além. Exato. Que eu falo que se motivar, estar motivado para levantar e treinar num dia que tá chovendo e você mal tem onde treinar, você não vai querer. Não vai. Então, é uma coisa que você tem que romper muitas barreiras, muitos pensamentos para conseguir chegar onde você quer chegar. Hoje, quando você traz no estudo o conceito de inatividade física, você está usando como base os 150 minutos de recomendação da OMS, certo? Sim, mas aí tem duas coisas. Quando a gente fez o estudo, foi usando esse que a gente chama de cut-off, mas enfim, essa base, né? Essa linha de corte. Essa linha de corte para esse estudo. Mas a literatura científica, ela mostra que mesmo que você faça um pouco menos do que isso, já tem benefícios. Todo movimento conta. Sim. Então, se você está em casa, fazendo suas atividades domésticas, e você prestar atenção e fazer uma coisa mais intensa, lá e lavar roupa, tem a postura, isso já ajuda do que ficar somente sentado assistindo televisão. Sim. Subir escada, se você tem escada na sua casa. Preferir escada se você vai numa estação de metrô, o que for. Em Lisboa tem uma coisa muito interessante. As estações de trem, ela não tem as escadas rolantes tão óbvias e o elevador não tão óbvios. O mais óbvio é a escada. Sério? O mais óbvio é a escada. Porque é uma estratégia. De novo, não é só o Ministério da Saúde, você tem uma estratégia até de governo. Estratégia de identidade, de governo. Então, de tudo. A estrutura, quando eles desenvolvem a estrutura, eles já colocam a estrutura que beneficie a atividade física. Então, inconscientemente você vai usar aquela escada. Você tem a não ser que você vá procurar o elevador. Mas aí você vai procurar o elevador, as pessoas que realmente precisam usar o elevador vai estar lá na fila. Aí você vai dizer, poxa, eu vou ficar esperando esse tempo todo? Aí não. Que você vai. Eu percebo, até no trabalho, a gente tem um elevador lá em um dos meus trabalhos. Eu falo, gente, o pessoal fica esperando às vezes 10 minutos para ir pro primeiro andar. Sabe, custa subir de escada? Não custa subir de escada, é mais essa cultura. Só que eu te pergunto até isso, porque eu percebo que saiu até um estudo, tem um tempinho, eu não vou lembrar quanto, que eu escrevo há muito, muito tempo. Um estudo mostrando que se você pratica exercícios físicos durante o dia, cumprindo essa recomendação. Então, eu cumpro a recomendação e realizo 1 hora de atividade física por dia. Porém, contudo, entretanto, minhas 23 horas do dia restantes são totalmente sedentárias. Então, meu estilo de vida é sedentário. Esse estudo, ele mostrou que os efeitos desse sedentarismo, do estilo de vida sedentário, e não da prática de atividade física, é capaz de anular esse exercício físico que você faz por conta da produção por conta até da modificação de um gene responsável pela obesidade. Eu estava lendo um artigo sobre isso, e eu acho até interessante, porque você diz sobre o movimento, e trazer a questão do exercício físico. Sim, a gente tem que fazer o exercício físico, porém o restante do nosso dia tem que ter também talvez um aviso, a comunicação voltada para a inclusão de movimentos e de atividades de vida diária que estimulem o movimento daquele indivíduo. Porque se separar para pensar hoje nas escolas, eu não sei como tá lá, gente, eu sei daqui que eu vejo meus filhos. Aqui a escola para mim é obsoleta, você colocar uma criança 6 horas sentada em sala. Porque você tá deixando a criança 6 horas sedentária. Sim. Sendo que ela precisa de movimento o tempo inteiro. Então, esse conceito da inatividade física que você explora, você está contabilizando também você contabiliza esses momentos de atividade no total e não só a pausa de exercício físico. Bom, por si só. A gente contabiliza se a pessoa tem no mínimo, o ponto de corte se a pessoa tem no mínimo 150 minutos por semana. Tá. Não importa o momento do dia a pessoa faça. E se ela faz picadinho ou... Porque a questão científica robusta que a gente tem no momento, as evidências que a gente tem no momento é de que todo movimento conta, mas mais intenso é melhor.
Porque o mais intenso, ele acumula os benefícios de saúde a longo prazo. E quando eu falo acumula os benefícios de saúde a longo prazo, é evitar doenças crônicas, do tipo câncer, que sejam ligados a isso. Porque, claro, tem a questão genética e tem outras questões, né? Porque não adianta só a pessoa... Mas ligado à atividade física, o acúmulo da intensidade da atividade física é a prevenção de morte, né, prematura, né, porque todos nós vamos morrer, mas a prevenção de morte prematura e doenças crônicas. Então, esse benefício é bastante claro. Tá. E o benefício não é contando no momento do dia. O benefício é desses 150 minutos, no mínimo. No mínimo. Agora, claro, intensidade conta, idade diferenciado, porque fortalecimento dos músculos também é importante. Sim. E mais importante ainda na idade mais avançada. Então, para as pessoas mais idosas, é recomendado que faça atividade física, talvez não tão intensa, porque as pessoas às vezes não podem, mas a questão de fortalecimento do músculo é extremamente importante, porque queda é um fator de risco muito associado, muito elevado para a população mais idosa. É a segunda maior causa de morte? De morte, queda. Segunda. Queda, eu creio que seja a segunda. É a segunda maior causa de morte, por conta de falta de fortalecimento de musculatura, exato, principalmente. E também para a questão mental, Sim. A questão de demência. Sim. Então, é um preventor também de demência. Sim. Então, foi o que o nosso estudo mostrou, que previne casos de demência, previne casos de depressão e previne os custos, e olhando somente os custos nos primeiros anos. Porque esse valor de 300 bilhões de dólares em 10 anos é somente olhando os casos que acontecem os casos novos que acontecem a cada ano. 300 bilhões são os custos da inação. De você não ter nenhum tipo... 300 bilhões. 300 bilhões mundiais. E no Brasil, 42 bilhões de dólares. Meu Deus. Multiplica isso por 5, né? O dólar, a taxa do câmbio hoje está por volta de 5, não sei. 5. Eu sempre multiplico por 5. 42 bilhões de dólares. E boa parte desses recursos é por conta... gastos com diabetes tipo 2. A maior parte... Por causa das 70% dos custos. Os números de casos relativos ao de hipertensão, o número de casos de hipertensão é o que domina, o que pode prevenir. Os números de casos de diabetes é relativamente menor. Mas é o que mais gasta. É o que mais custa por causa das implicações do diabetes. Sim. O diabetes pode causar amputação dos membros, causar cegueira, causar perda de membros. Então, essas complicações têm um custo elevadíssimo. Não somente para o sistema de saúde, para o indivíduo. Imagine você perder um membro. Sim. Não é só custo financeiro. Exato. Custo sofrimento, o impacto que tem na família, principalmente se a pessoa for o provedor da família, principalmente se a pessoa estiver no mercado informal, que precisa do dia para poder trabalhar, precisa da sua saúde do dia para poder trabalhar. Imagine a implicação disso. Sim, e se você parar para pensar, todas essas patologias que você disse são desencadeadas por conta do excesso de gordura corporal, que eu falo que se a gente pegar a sementinha, tá ali, né? As pessoas às vezes falam assim, não, mas tá tudo bem, eu só tô com hipertensão. Meu peso tá ok, mas eu só tô com hipertensão. Aí vai ver a pessoa tá com excesso de gordura corporal, ela já tá com sobrepeso, precisa se alimentar direito, fazer atividade física e vai deixando aquilo virar uma bola de neve. Uma coisa importante que a gente falar é de que a atividade física ela pode prevenir e até reverter casos de diabetes tipo 2 e hipertensão. Sim. Então, se a pessoa tem diabetes tipo 2 e ela for fisicamente ativa, ela pode, inclusive, reverter o quadro dela de diabetes tipo 2. Porque diabetes tipo 1 é genético, mas diabetes tipo 2 é por estilo de vida. Sim, ela pode... E ela tem que tratar, que eu falo que o mais importante, até trouxe uma endócrina, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou, a consciência das pessoas de entenderem que o exercício físico e a mudança de hábito de alimentação, ela não é por um período. Ela não tem que ocorrer por um período. Eu vou fazer 3 meses, cheguei no meu objetivo e parei. Não, é para sempre, é obrigatório, é como escovar os dentes. A gente tem que fazer, tem que estabelecer esse hábito. E por isso que eu acho tão preocupante hoje
a gente ter 84% dos adolescentes sedentários no Brasil. Eu falo assim, gente, mas estão nascendo já tudo errado. Eu falo, a pessoa, os adolescentes já estão sedentários. Vai ser um adulto sedentário. Exato. Se você muda, se você tem um estilo de vida que já começa de pequeno, aí é muito difícil você mudar quando você é na vida adulta. Muito difícil. Então, é preciso investimentos agora. É preciso investimento nas escolas, para que as crianças sejam ativas na escola e fora da escola. Então, os programas hoje em dia, tem alguns programas na Europa em que os programas para as crianças são na escola e ao redor da escola, como eles chamam. Então, por exemplo, o momento dela ir para a escola, então tem oferta, por exemplo, de bicicleta. Ai, que legal. Então, você dá gratuitamente ou subsidiada a bicicleta para que a criança vá para a escola de bicicleta. Claro que tem que ter a questão de segurança, tem que ter a questão de infraestrutura. Por isso que eu falo de que não é só você fazer uma coisa que se a infraestrutura não permite. Você precisa ter esse investimento de infraestrutura para que seja possível que essas intervenções funcionem. E cultura, né? E cultura, claro. Porque, por exemplo, em países da África que você não tem essa infraestrutura, as crianças usam bicicleta porque não tem outro jeito. Mas aqui eu vi que eles tentaram até incluir as bicicletas, os patinetes, mas muita gente começou a roubar as bicicletas. Então, eu acho que, culturalmente, eu acho que tem que ter aquela cultura, pensar nessa questão de implementação, talvez, porque quando eu fui para foi Barcelona, que há muitos anos atrás, quando eu vi que tinha bicicleta, que você colocava moedinha, deixava em qualquer lugar a bicicleta, e de noite passava um caminhãozinho para buscar as bicicletas em pontos específicos, eu falei, gente, eu tinha uns 20 anos, isso há 18 anos atrás, eu falei assim, meu Deus do céu. Né? Eles já é parte, desde a década de 70, eles investem no que eles chamam de superblocks, que é as residências, as pessoas moram próximas do trabalho, elas se movimentam naquela área, então elas andam muito e usam bicicleta, porque elas estão tudo ali próximo. Mas isso é uma coisa que você precisa... Cultural e também desenvolver. A questão de segurança passa muito pela questão de você... implementar leis e fazer com que essas leis sejam cumpridas. Sim. Porque isso aí refreia. Porque violência, ela pode ocorrer em qualquer parte do mundo. E o que depende é como as leis são aplicadas e as pessoas percebem essas leis e cumpridas. Exato. É a mesma coisa com o filho. Então, você dá um castigo, você fala, vou te deixar de castigo. Aí você deixa, daqui a pouco tá brincando ali. Não vai funcionar. Porque se, por exemplo, a questão do trânsito, se tem infração de trânsito, é preciso ser punido, porque senão vai ser repetido. A mesma coisa se fosse a questão de roubos, etc. Mas também é uma coisa complicada, porque pobreza é uma questão complicada, né? Então, porque a gente ainda... A gente está caminhando, né? E se a gente parar para pensar, o Brasil é um país perto de outros lugares, é um país novo, né? A gente pega os Estados Unidos, se eu não me engano, tem não sei quantas gerações de pessoas que já têm pais que estudaram numa faculdade, avós, bisavós, que tiveram formação universitária. A gente tem 2 gerações com formação universitária, quando muito. Mas a gente é um país novo, mas é um país relativamente bem educado nesse sentido, né? Com certeza. Por isso que eu digo, a gente está engatinhando bem. A gente está indo bem. Eu acho que a gente está indo bem. Tem muito investimento em educação. Claro que sempre é melhor ter mais e é preciso ter mais, é preciso ter muito mais, mas não é fácil, é uma coisa complicada. Mas você sabe que às vezes eu vejo que a gente quer se comparar a países, às vezes você pega o Brasil, quer se comparar a países que estão muito à frente da gente em anos. Eles estão há muito tempo ali. A gente tem pouco tempo de vida. Então, às vezes, é uma guerra meio perdida, sabe? Tipo, uma comparação meio perdida. Então, dá pra gente ter essas estratégias, mas a gente tem muito a caminhar. Por isso que eu falo das bicicletas. Aconteceu isso de testarem as bicicletas e as bicicletas sumirem dali? Tem que ir fazendo, que uma hora aquilo vai virar costume. E tá tudo bem. E aí, vira um costume da população até de usar a bicicleta, ter mais segurança para usar aquela bicicleta, saber que a bicicleta vai estar ali bonitinha, cuidadinha, sabe? Então, acho que é uma questão cultural e de educação da população. Sim, eu acho que é uma questão de
comparar é importante porque você aprende Sim. o que dá certo. Sim, com certeza. Mas aí você também acha a sua maneira, né? Então eu acho que é isso que é preciso pra gente, achar a nossa maneira, Sim. né? Achar o que é importante pra gente mudar, e é preciso mudar logo, porque nos países desenvolvidos também, nos países europeus, os níveis de sedentarismo também é elevado. O nível de pobreza também é elevado. A Inglaterra está com um nível de pobreza extremamente alto. Então, assim, todos temos nossos problemas, todos têm os seus problemas, claro, né? Então, tem que encontrar soluções. Está sendo discutido agora, vai ter um congresso na cidade de Bradford sobre a questão da atividade física nas escolas, para tentar trazer pessoas de diferentes backgrounds que têm esse conhecimento na área, para discutir o que é necessário ser feito nas escolas, porque é uma grande preocupação com essa nova geração que simplesmente está parada, está sedentária, não brinca mais. As crianças não brincam, elas não correm, elas não vão para os parques, elas não se sujam mais, elas passam o dia inteiro nos eletrônicos. Sim. Então, isso é um problema sério e que com consequências muito sérias. Por isso que a questão até de você trazer, que eu achei espetacular você trazer a questão dos ministérios até de se conversarem. Eu vejo que se você pegar o Ministério da Educação, que teve até um rolo, eu não lembro, há um tempinho atrás, tem um ano que queriam diminuir a quantidade de educação física escolar. Eu falei, não, a gente já tem pouco. Pelo amor de Deus, não quero diminuir. Aí eu percebo que se mudar esse formato, que eu falo que nosso formato pedagógico, a criança ela não se prende mais. É tudo tão rápido. A gente pega o celular, a criança tá assim, né? Lá correndo. Aí a criança ela senta em sala para prestar atenção numa aula de história. Ela quer se movimentar. Ela precisa se movimentar. E ela fica ali sentada. E ela fica aquelas 7 horas sentada, 6, 7 horas, às vezes integral sentada. Sendo que dá para ensinar de outra forma. Sim, sem dúvida. Se movimentando. Exato. Então, acho que falta um olhar sobre isso. Sem dúvida. Existem experiências em países da Europa Central, por exemplo, Eslovênia, eles têm as classes que se movimentam. Então, você tem as aulas e as classes que se movimentam. Então, as crianças estão sempre em movimento e fazendo algum tipo de atividade que mova o corpo dentro da sala de aula. Normalmente, as escolas, né, nos países europeus são das 8h45 às 13h15 da tarde. Eles passam esse tempo na escola. O grande problema é de que, como você falou, muitas crianças ficam um bom tempo sentadas. Elas não na escola secundária, eles são autorizados a ter celular. Agora está dando uma grande discussão para não ter o celular mais. Porque quando eles vão para o intervalo, ao invés de ficar brincando, eles ficam na frente do celular. Então está uma grande discussão para se proibir celular no período de aula. Não de que a criança não tenha o celular, porque pode ter uma emergência, alguma coisa, mas que não tenha durante o período das aulas, né? Sim. Incluindo o que chama de recreio, né? Que elas deveriam estar se movimentando, correndo, praticando algum tipo de esporte, ao invés de estar na frente do celular. Porque esse número, de verdade, quando eu fui conversar com você, eu sempre vi o número de sedentarismo nos adultos no Brasil, que é de 47%, né? Inatividade física, que inclui sedentarismo, porque sedentarismo é totalmente parado, né? Inatividade física... 47%. 47%. Em mulheres... 53%. 47% a média entre homens e mulheres. Sim, e 53%, mais do que da metade da população das mulheres adultas, maiores de 18 anos, são sedentárias, são inativas. Não, e aí se a gente pega adolescentes, eu fiquei em choque. 84%. Eu juro que eu fiquei em choque. Eu falei assim, não é possível. Se bem que o corte para adolescentes é um pouco maior, para criança e adolescentes é um pouco maior, é 60 minutos por dia. Entendi. 3 vezes por semana. Então, 180 minutos por semana. Aí um pouco maior. Por conta da necessidade, da necessidade física e biológica deles de movimentar nessa idade e ter esse metabolismo, né? Sim. E se a gente pega hoje, eu estava até pensando que você trouxe a questão das pessoas, dos idosos. A gente está aumentando a longevidade, né? E aí tem a questão da aposentadoria.
Vocês até, que eu não sei como que funciona lá e como que você avalia esse custo. Porque hoje as pessoas, eu vejo gente que tá há 30 anos já aposentada. E, tipo, tá saudável. Uhum. Então, a gente tá aumentando essa expectativa de vida, a gente tá aumentando a longevidade. Nós temos hoje idosos muito saudáveis. Uhum. Sim. Só que eles se aposentam hoje e ficam... Esse custo não é muito elevado, pensando em governo? Eu não sei, tipo, até formatar isso. Veja se você me entende. Entende a minha pergunta. Eu creio que o que você está perguntando é de como é que a sociedade sustenta a população mais velha. Isso. Bom, tem duas coisas aqui. Uma coisa é de que, para sustentar a população mais velha, idosa, que está fora do mercado de trabalho, você precisa ter uma população jovem trabalhando. Sim. Tem um problema que chama taxa de natalidade para alguns países, que está diminuindo drasticamente. O Brasil é um dos países que a taxa de natalidade está diminuindo drasticamente, e isso vai ter implicação no futuro. Tá. Porque essa sociedade que está trabalhando aqui no momento é o que sustenta o que está lá no final. O que está lá no final já teve a contribuição. Então, isso é uma implicação. Uma das questões que estão sendo discutidas muito hoje é de ampliar a idade da aposentadoria, porque, como você disse, muitos adultos mais velhos, saudáveis, que inclusive querem estar no mercado de trabalho, mas não têm oportunidade por questões de preconceito, de idade, competição, Sim. Crise econômica, e aí você aumenta a competição entre os mais jovens, enfim, tem uma série de coisas. Então, pode ter essa possibilidade, mas no momento não tem, nós temos uma crise séria, porque não tem alguns países, por exemplo, Itália, Espanha, estão com problemas seríssimos, porque a população é bastante velha. Sim. E a população jovem não tem para dar o sustento para a população. Por isso que eles estão recrutando tanta gente. Por isso que eles estão aumentando a questão da imigração de pessoas jovens que queiram ter filhos. Porque isso contribui para a questão econômica. Sim, porque eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, a gente vai aumentando a longevidade, só que daí, ao mesmo tempo, pensando no bem-estar daquele indivíduo, só que, ao mesmo tempo, a gente também aumenta a pressão social. A pressão social. Econômica. Econômica. Tem sentido isso? Tem, sem dúvida. Então, fica um pouco desbalanceado. Tem que ter um certo equilíbrio. O número de jovens entrando no mercado de trabalho, sustentando ao longo prazo para essa população mais idosa também. E qual que é a implicação geral dessa inatividade física, pensando no Brasil? Implicação em patologias, custo, até na questão de saúde pública, questão de psicológica. O que você vê desse processo todo de inatividade física? A implicação é mundial, né? A implicação mais imediata e muito clara é a questão da saúde. Né? É a mais óbvia, né? As implicações para o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, esses 300 bilhões que a gente estimou e 42 bilhões para o Brasil, é dinheiro no bolso do Ministério da Saúde que vai sair para o tratamento de doenças que poderiam ser evitadas. Então, esse dinheiro poderia estar sendo economizado para ser aplicado para outras coisas, para outras prioridades, seja na educação, seja na segurança, que não vai ser, porque as pessoas estão inativas. E as pessoas estão inativas não porque simplesmente elas são preguiçosas. As pessoas estão inativas porque elas não têm oportunidade de serem ativas, porque elas não têm conhecimento das implicações da inatividade física. Então, é preciso promoção de saúde. Promoção de saúde significa informar, significa investir. Em infraestrutura, significa investir nos profissionais de saúde para que eles aconselhem, significa investir. E quando eu falo de profissionais de saúde, não é só médico, não é médico, enfermeira, profissional de educação física, profissional exatamente, é todo esse pessoal, inclusive o pessoal da academia de ginástica. Sim. Porque são pessoas que estão trabalhando com o bem-estar do indivíduo. Sim, sim. Então, eles estão promovendo saúde. Eu falo que a pessoa que mais promove, você pega um profissional de educação física, ele é o cara que está ali antes de tudo. Exato. Ele está antes de dar o start em qualquer patologia. Então, você tem a implicação da saúde. A implicação da saúde direta também é sobre a questão do mercado de trabalho. Se você tem indivíduos doentes, você tem uma sociedade doente que não produz.
Sim. Então, você tem um grande número de pessoas que não vai trabalhar, seja no mercado formal, ou seja, o dono da empresa seja o governo brasileiro, seja a empresa privada, está perdendo, porque tem que pagar os dias de que a pessoa está doente. Sim. Sim. Né? Então, ou se a pessoa aposenta por incapacidade ou alguma coisa, tem que pagar algum tipo de benefício para a pessoa se sustentar. E a sociedade como um todo perde, porque está perdendo produção. Porque quando você começa a pagar muito por causa da pessoa estar doente, você está perdendo desenvolvimento econômico, o que poderia ser gerado em relação ao PIB, que é a produção de serviços e de produtos e serviços. Perde a questão climática, porque se as pessoas elas estão usando muito carro para fazer, inclusive, viagens curtas de 10, 15 minutos para usar o carro, ela está emitindo poluentes, principalmente o que se chama de partícula matter 2.5, que é o que entra diretamente no seu sistema respiratório, vai para o seu poluição. Então, por exemplo, agora na Índia, você tem casos de pessoas com câncer de pulmão que nunca fumaram por conta da poluição. De emissão de... Por causa da poluição. Então, perde com a questão climática, que hoje é um dos grandes temas, né? A questão climática. Perde na questão de urbanização, de urbanização sustentável, porque você ficar preso no trânsito 2 horas por causa de engarrafamento, que tipo de sociedade é essa? Que você vai derrubar a área verde para construir estacionamento, porque você tem que dar conta da demanda dos carros. Então, você perde na questão de sustentabilidade. Então, tem muitas implicações. É um efeito dominó, né? É um efeito dominó. E se você ir analisando, para fechar, né, gente, eu tinha tanta pergunta para fazer, mas para fechar, eu queria perguntar, desses 194 países, tem algum país que é modelo de atividade física, de longevidade, desses que você analisou, que tem uma estrutura legal que a gente poderia replicar, talvez? Tem cidades que têm histórias de sucesso da questão do planejamento para se incluir a atividade física e aí tem implicações na população. Claro que isso demora tempo, porque, como a gente já discutiu, mudança de comportamento não é uma coisa que ocorre de um dia para o outro, leva tempo e os benefícios vão se mostrando ao longo do tempo. Então, tem vários exemplos. Tem, como você falou, Barcelona é uma cidade que investe desde os anos 70 nos superblocks para que as pessoas façam suas atividades, caminhem, usem cada vez menos os carros, usem transporte público, mas você tem que ter, claro, investimentos em transporte público. Londres agora está investindo bastante na eletrificação dos ônibus, no controle do uso de carros, principalmente para as áreas centrais, e ampliando o não uso de carros para áreas maiores. Então, a população, apesar de estar tendo uma série de protestos, enfim, as coisas para mudarem, elas levam tempo. Mas também eles estão ampliando bastante, eles estão vendo os benefícios para o Sistema Nacional de Saúde, muito direto. Muito direto, os benefícios muito direto. Inclusive, o impacto na redução de hospitalizações para doenças respiratórias. Então, os impactos muito diretos. Então, eles estão investindo e insistindo, inclusive com embates públicos nesses investimentos. E cidades como Estocolmo, enfim, em vários outros. Então, tem história, sim, de países. Países da África ainda têm níveis bastante elevados de caminhadas e usos de bicicleta, por causa de infraestrutura que ainda é deficitária. Então, o que a Organização Mundial de Saúde está fazendo é dando suporte a esses países para manter, em como eles estão desenvolvendo, estão enriquecendo, a população quer comprar carro. Manter a cultura, né? Então, está tendo muito investimento para manter esses níveis ainda elevados de caminhadas e uso de bicicleta, indo de acordo com o desenvolvimento econômico. Não é impedir o indivíduo de ter um carro. É de que ele tenha consciência de que ele tem um carro, mas que ele precisa fazer a atividade física. Porque o número de doenças não transmissíveis nesses países está crescendo exponencialmente. Absurdo.
número de mortes é um dos mais elevados. A gente já inverteu, que aqui no Brasil a curva que inverteu desnutrição e obesidade foi em 1990 e alguma coisa. Antes era desnutrição e obesidade, aí fez assim. Inverteu em 1994, se eu não me engano, a curva se inverteu. Você não morre de fome, você morre de obesidade ou doenças cardíacas, por causa da alimentação ruim. Sim, hoje eu sempre falo, hoje que a gente tem pessoas com obesidade e desnutridas, porque elas não se nutrem de Estados forma Unidos eficaz. também, os mesmos valores. É absurdo. E se a gente pegar esses países até que tem pessoas que se movimentam mais, a obesidade está aumentando, né? Bastante, ou não? Países não, o que eu tô dizendo, esses países tipo da bike, que você falou, da África, que tem bastante... Essas doenças, elas têm aumentado por conta da involução. Da involução. Então, a pessoa vai ficando... a sociedade vai desenvolvendo, vai ficando mais rica no sentido de que os indivíduos estão ganhando mais. Então, se eles estão ganhando mais, a primeira coisa que faz é comprar investir carro, comer comida processada. Então, sai dos velhos hábitos de comer a comida que vem da fazenda, pegar a verdura e cozinhar, e vai para o supermercado e já compra as coisas já processadas. Então, porque são mais baratas, extremamente baratas, né? Como nos Estados Unidos, mais fáceis. E, por exemplo, nos Estados Unidos, existem áreas que você não encontra vegetais ou frutas para comprar. É só rede de McDonald's, essas coisas. E é extremamente barato e você pode, por exemplo, aqueles copos de refrigerante grande, você pode recarregar, você pode comprar só o copo e tomar tantas vezes. Então, se eu sou um indivíduo extremamente pobre, o Estado me dá nenhum suporte, o que eu vou fazer? Eu vou me encher com um hambúrguer e com um copo de refrigerante, porque vai me ajudar a passar o dia. Como é que eu mudo meu hábito se eu não tenho? É uma questão também até com a indústria alimentícia, né? Sem dúvida. Porque é muita coisa, é muito dinheiro, Sem né? dúvida. É muito dinheiro, porque o que roda aí de alimento, de ultraprocessado, de processado, o que roda aí é muita coisa. Sem dúvida. Mas, doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, volte mais vezes, será um prazer. Prazer meu. E amanhã eu vou te ver, o podcast vai terça ao ar, mas amanhã você vai estar no Arnold. Tá bom. E eu vou te ver lá, vou que te bom. assistir. Tô muito orgulhosa de ter você aqui. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês pela oportunidade de discutir. Acho que é um tema extremamente importante e como você, né? Totalmente apaixonado pelo tema. É uma coisa... e deixa aqui pra quem quiser te encontrar, onde, suas mídias sociais, antes que eu esqueça. Eu sou terrível com redes sociais, mas o meu e-mail é santos, SANTOS, AN, @WHO.INT. Ah, que legal. E Instagram você não tem? Tem, doutora, tem que fazer um Instagram. A gente te encheu o saco lá. Um horror. Stalkear, não achei a doutora. Tem um WhatsApp porque me forçaram. Não acredito. Mas tá certo. Falo que pessoas assim são muito mais felizes, doutora. Você é feliz e não tem ideia do quanto você é feliz. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. Obrigada. Boa volta. E obrigada a vocês pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem. Até o próximo. Tchau!